Deus nos conduza nesse tempo e que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor quer comunicar para nós nessa manhã. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 1. Gálatas 6, vamos ler a partir do verso 1. Eu vou ler aqui na versão NVT, mas acompanhe na versão que você tem aí. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo à lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmo. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisar se comparar com os outros. Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Até aqui. Amém? O nosso tema da nossa mensagem é sobre prosperando no reino de Deus. E quando nós vamos pensar em prosperar no reino de Deus, logo nós pensamos exclusivamente em recursos financeiros. Mas a prosperidade, ela não tem a ver apenas com recursos financeiros, ela é incluída também. Mas tem a ver com uma plenitude de vida. Tem a ver com a felicidade plena, tem a ver com o contentamento, com a alegria que nós temos em viver a vida que Deus nos deu, naquilo que Ele proporcionou para nós hoje. Quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, nós vamos ver que o tema central dessa carta é sobre o evangelho da graça de Deus. Aonde nós fomos alcançados por esse evangelho, não porque merecíamos, mas porque Deus nos alcançou por meio da sua graça. Ele se entregou por nós, Ele viveu uma vida, Ele sofreu pelos nossos pecados, Ele morreu, Ele ressuscitou. Então, ao ressuscitar, ao subir aos céus, Ele enviou o Espírito Santo para habitar dentro de cada um de nós. E a partir agora desse Espírito Santo, nós vivemos uma vida para a glória de Deus. Isso não por mérito nosso, mas por causa da graça e da misericórdia de Deus. Só que às vezes a gente olha isso e nós passamos a negligenciar aquilo que é a nossa parte também no reino de Deus. Nós olhamos isso, então nós fomos salvos pela graça, alcançados pela bondade, pela misericórdia de Deus. Eu não fiz nada para merecer isso. Ok, isso é verdade. Mas esse não é todo o conselho de Deus.
Porque também existe a nossa parte no reino de Deus. Existe o nosso compromisso. Existe a maneira que nós cooperamos. E tudo que nós lemos aqui, todo esse texto que nós lemos, ele está falando de algo que nós conhecemos bem, que é a lei da semeadura e da colheita. Só que o apóstolo Paulo não começa falando de semeadura e de colheita a partir dos recursos. Ele começa falando sobre como nós nos relacionamos. Primeiro ele fala, quando você vê alguém em pecado, o que você faz? Como você trata os seus irmãos ao vê-los vivendo uma vida em desconformidade com a vontade de Deus? Ele fala, vós que são os espirituais, ou que são cheios do Espírito, devem com mansidão exortar uns aos outros, cuidar uns dos outros, com mansidão. E nós somos chamados a cuidar uns dos outros. Isso é parte da nossa semeadura no reino de Deus. Aquilo que nós fazemos nessa comunidade, como pastoreio, como cuidar das pessoas, mas isso não é só responsabilidade dos pastores. Aqui não é uma palavra para os pastores. Aqui é uma palavra para a igreja. Nós devemos cuidar uns dos outros, mutuamente. Isso é semear no reino de Deus. Talvez você ache que semear no reino de Deus é só estudar, trabalhar, ofertar, e que as pessoas nada têm a ver com isso. Mas tudo tem a ver com as pessoas. O quanto temos investido nosso tempo em ouvir alguém que está passando uma necessidade, em encontrar alguém na escola e que está ali sofrendo de aflições, sofrendo de problemas familiares, e nós sequer paramos o nosso tempo para ouvir as pessoas. Parece que estamos focados apenas nos nossos próprios problemas, nas nossas próprias dificuldades, nas nossas próprias dores. E a verdade é que, se estamos focados apenas nos nossos sonhos, nos nossos planos, nos nossos objetivos e nos nossos problemas, tudo isso se torna grande demais. E tudo que as outras pessoas vivem é pequeno demais, de pouca importância. Quando deveria ser o contrário. Deveríamos estar com os olhos atentos, com os ouvidos abertos, para acolher, para semear na vida das pessoas. Pensa o quanto você tem semeado na vida de outras pessoas. O quanto você tem investido na vida de outras pessoas. Porque isso tem a ver com o reino de Deus. Tem a ver com pessoa se sentir acolhida por você, e então se sentir acolhida por Deus. Porque se nós somos filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, ao acolhermos as pessoas, o próprio Deus está as acolhendo, por meio de nós. E nós somos chamados a isso, a acolher as pessoas nas suas dificuldades, a não se achar importante demais, né? O apóstolo Paulo vai falar, não se sinta importante demais para cuidar dos outros, porque a sua hora vale muito dinheiro. Não. O nosso Jesus nos ensinou que aquele que quer ser grande no reino de Deus, seja o que mais serve, seja o que mais semeia. Sabe, ao olhar para nossa comunidade, nós temos aqui diversos departamentos. E você pode semear, seja dando aula para as crianças, seja ministrando louvor, seja cuidando da organização da igreja, aconselhando um jovem, seja servindo de alguma forma. Isso é semear no reino de Deus. Nós temos uma inclinação muito grande para se ocupar demais com a nossa própria vida, com os nossos próprios problemas, com os nossos próprios objetivos. Essa é a natureza humana. A natureza humana vai nos levar
para olhar sempre para dentro de nós, para aquilo que nós queremos, e pouco para fora. Esse texto aqui, ele está num ponto logo após em que o apóstolo Paulo vai falar dos frutos da carne e do Espírito, que nós tantos falamos. É como se o apóstolo Paulo tivesse falado, sabe como que mostra os frutos do Espírito? Cuida uns dos outros, seja manso, seja humilde. Olha aqui, você quer ser cheio do Espírito Santo? Cadê os frutos? O quanto estamos nos dedicando a servir o reino de Deus? Porque a prosperidade com o reino de Deus tem a ver com a nossa entrega para esse reino. Tem a ver o quanto nós fazemos parte desse reino. O quanto nós de fato entendemos que isso tem a ver com a nossa própria vida. E não apenas com a nossa vida terrena, mas tem a ver com a nossa vida eterna. E Deus nos chama a prosperar no reino dele. Mas não é simplesmente ter muito dinheiro na nossa conta. Mas é viver a plenitude do que o Senhor tem para cada um de nós. É desfrutar de relações que Ele nos permitiu desfrutar nesse tempo. De amizades, de casamento, de relacionamento com os filhos, desfrutar na plenitude daquilo que Ele tem para nós. Mas para isso, envolve um coração voltado em agradar e em servir. O próprio Jesus, sendo Deus, Ele esvaziou a si mesmo e assumiu a figura de alguém que serve, de um servo que está sempre disposto a servir, seja no que for preciso. Não é assim, não, eu quero servir, mas eu só quero se for para pregar no domingo. Não, mas porque eu prego muito bem, vocês não me viram ainda pregar. Quem prega muito bem, prega para um. O tempo de pregação aqui, se você vê, cada um de nós prega uma vez por mês, ou às vezes passa até mais tempo. Mas nós devemos pregar o Evangelho todos os dias, em todas as oportunidades que temos. Nós devemos servir o Senhor todos os dias, em todas as oportunidades que temos. E nós precisamos estar atentos a isso, porque isso é semear no reino de Deus. Precisamos ouvir a voz do Senhor e falar, Senhor, como o Senhor quer que eu sirva ao Senhor hoje? Quem o Senhor quer que eu sirva? Quem o Senhor quer que eu acolha? Porque nós acordamos todos os dias e eu sou assim também. Nossa, eu tenho que fazer isso na equipe, isso, eu tenho que orientar o pessoal a fazer isso. E nós somos consumidos por demandas infinitas que nunca acabam. Todos nós, não é só você, eu também. Mas o Senhor sempre nos chama a parar, a refletir e a pensar, será que isso que eu estou fazendo tem a ver com o meu próprio benefício? Só com o meu próprio conforto? Ou tem a ver com o reino de Deus? Será que tudo que tenho feito tem ser buscar uma vida alegre, feliz e cheia de realizações para mim mesmo? Ou estamos ouvindo a voz do Senhor e dando passo em direção à vontade dEle a cada dia? E tudo que temos feito tem que ser a vontade de Deus, agradar ao nosso Senhor. E aquilo que fazemos como profissão, como trabalho, é para servir as pessoas com os dons que Deus me deu. E dar o melhor daquilo que nós entregamos profissionalmente. E podemos ser muito abençoados por isso, e receber os recursos, e a partir desse recurso também poder cooperar com o reino de Deus. Sabe, você pode prestar atenção aqui, em que todos nós
temos dificuldade aqui de falar sobre dinheiro, sobre ofertas, sobre dízimos. Todos nós queremos fugir disso aqui, tá? Vou confessar para vocês aqui como os pastores. Porque nós vemos muita usurpação por aí. Nós vemos as pessoas usando dessa posição para arrancar o máximo que elas podem das pessoas. E nós queremos fugir disso. Mas nós também precisamos ser honestos com vocês. Que quando nós olhamos o papel e a figura do dízimo em nossas vidas, não tem a ver com uma troca, uma barganha com Deus, que eu vou dizimar para eu ganhar mais e mais, mas tem a ver com um coração grato a Ele por aquilo que Ele já me deu. E quando nós somos gratos por aquilo que Deus nos deu, nós pensamos, que privilégio de pegar uma parte ou a 10ª parte daquilo que Deus está colocando nas minhas mãos para cooperar com o reino de Deus, para cooperar para o avanço do Evangelho, para cooperar com vidas e famílias sejam transformadas, libertas, restauradas, pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Isso é um privilégio, não tem que ser tomado como um peso, mas é um privilégio de poder cooperar com o reino de Deus. Sabe, porque às vezes a gente fala aqui que Deus não precisa de nós e não precisa de nosso dinheiro. Deus não precisa, mas nós precisamos. Nós precisamos cooperar. Ou o aluguel da igreja vai ser pago sem dinheiro? Não. Isso é responsabilidade nossa. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Nós temos que assumir a nossa parte no reino de Deus. Nós temos que assumir aquilo que é nosso, porque senão nós passamos a vida inteira entregando para Deus. Ah não, Deus vai fazer, e nós vamos fazer o quê? Vamos ficar aproveitando a nossa vida, curtindo e fazendo as nossas próprias coisas? Não fazemos nada? Porque nós fomos alcançados pelo Evangelho da graça de Deus, não merecemos isso, o que nós merecíamos era a condenação eterna. Mas Deus em sua graça nos alcançou, e agora, se nós vivemos por essa graça, não existe nada mais valioso do que isso. A Bíblia vai dizer que o Evangelho do Reino de Deus é como aquele que encontra a maior das pérolas. Ele vai e vende tudo que tem, tudo, por causa dessa pérola mais preciosa. Então, não tem a ver com o quanto nós acumulamos de recursos. Tem a ver o quanto nós permitimos fluir através de nós. O quanto nós estamos olhando para os necessitados, para aqueles que precisam, para a igreja, para o ambiente que nós nos reunimos para cultuar ao Senhor. Sim, precisa de recursos para isso, para continuar funcionando. E nós devemos ser aqueles que assumimos a responsabilidade. E temos o privilégio de cooperar. Porque se nós queremos cooperar e prosperar no reino de Deus, nossa disposição tem que ser sempre em semear. Sempre em semear. Porque a semear no reino de Deus, a colheita é certa. A colheita é certa. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Eu lembro quando comecei a minha caminhada com Cristo, já uns 13 anos atrás, e nós passamos por dificuldades financeiras, principalmente depois que nos convertemos e tudo mais. Mas nós entendemos que aquilo também era colheita da semeadura que nós tínhamos feito. E aí, nós falávamos, agora nós só temos que nos preocupar em semear correto. É só isso. Semear correto, semear correto. Então, desde o dia que eu entrei na empresa que eu estou até hoje, fazem 12 anos, eu falei, eu vou entregar meu dízimo todos os meses. E todos os meses, eu tenho feito isso.
E o Senhor tem sido fiel, tem cuidado da nossa família. Tem nos dado muito mais do que merecemos, muito mais do que precisamos. Mas isso é por causa da bondade dEle. Porque, por vezes, nós vamos ver, e eu já falei isso aqui, é mais fácil dar pouco do que dar muito. Porque quando dá muito, você começa a pensar, nossa, mas isso aqui daria para fazer muita coisa, né? Quando é pouco, não dá para fazer muita coisa, dá para comprar uma pizza e tudo mais. Mas quando você começa a ganhar mais, ou de repente você recebe, sei lá, algum bônus, e você olha e fala assim, nossa, poderia, sei lá, ir passar o final de semana na praia com esse dinheiro. Tá bom, poderia. Mas, se isso aqui está cooperando para uma vida ser transformada, isso não vale muito mais do que um final de semana na praia? Se isso está cooperando para casamentos ser restaurados, isso não vale muito mais que uma viagem na Europa? Sabe, nós vivemos numa cultura onde a gente está buscando cada vez mais consumir. E vou te falar, quanto mais você ganha, mais compromissos financeiros você arruma, mais você gasta, e mais você ganha, mais você gasta, e mais compromissos financeiros você tem. Isso é infinito. 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 Porque não tem a ver com quanto ganhamos. Tem a ver aonde está o nosso coração e como administramos aquilo que Deus colocou na nossa mão. Porque a prosperidade no reino de Deus não tem a ver com o salário que recebemos todos os meses ou não recebemos. Tem a ver com entender que nós carregamos o reino de Deus dentro de nós e que tudo está pronto. Jesus não foi um grande homem, rico, cheio de posses. Jesus era um homem simples, que vivia com seus discípulos peregrinando por aí. Mas nada o faltava. Ele sabia que o Pai estava cuidando dele em todo o tempo. Mais do que ele mesmo, o Pai estava cuidando dele em todo o tempo. E não faltaria nenhum recurso para cumprir o propósito de Deus, para viver tudo que Deus tinha para ele viver, para ensinar tudo o que ele precisava ensinar, para cuidar dos discípulos e dos necessitados. Às vezes uma multidão estava reunida, e aí ele falava para os discípulos, e aí, o que a gente vai fazer agora? Os discípulos, Senhor, como que a gente vai alimentar essa multidão? Aí Jesus fala, o que vocês têm aí? Ah, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Então vamos sentar, vamos repartir o que nós temos? Vamos pegar o que nós temos e vamos compartilhar entre nós? É assim que Jesus vivia. E ele sabia que não havia falta de nada a ele. Sabe, nós cantamos aqui nessa manhã, eu quebro o meu vaso, Senhor. Só que às vezes para nós, um vaso não tem muito valor. Mas quando nós olhamos a história na qual é inspirada esse louvor, tinha a ver com a pessoa pegar 1 ano de trabalho e derramar aos pés de Jesus. Não é um simples vaso de decorar. Tinha a ver com 1 ano de trabalho aos pés do Senhor. Ao salário de 1 ano de trabalho. E ela fala assim, Ele vale mais. A sua presença vale mais. A sua presença vale mais do que tudo que eu tenho. A graça de Jesus vale muito mais. Por mais que possamos acumular recursos, nada disso tem valor. Diante da presença dEle. Diante de andar com Ele, caminhar, sabendo que Ele está dentro de nós, nos conduzindo. Nada vale mais do que isso.
Nada vale mais do que ouvir a voz dele e saber que ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Nada é mais precioso do que isso. Nada é mais precioso do que isso. Sabe, eu inclusive li aqui essa semana, no culto da presença, um texto que está na primeira carta de Timóteo, no capítulo 6, que diz assim, eu vou ler aqui, depois você pode ler, mas se quiser já abrir, pode ler também. Mas eu vou ler assim, no capítulo 6, no verso 6, diz assim: No entanto, a devoção acompanhada de contentamento é em si mesma grande riqueza. Afinal, não trouxemos nada conosco como quando viemos ao mundo, e nada levaremos quando deixarmos. Portanto, se temos alimento e roupa, estejamos contentes. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Nas palavras de Jesus, ele vai dizer: nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a Deus e às riquezas. As riquezas em si mesmo não é um problema. Mas ela tem um poder muito grande de corromper o nosso coração. Que como eu disse antes, nós vamos lá, talvez temos uma vida um pouco mais simples, e trabalhamos, nos dedicamos, estudamos, empreendemos, e vamos lá e passamos a ganhar mais recursos, e mais recursos, mais recursos, e aí, com mais recursos, você se permite a ter uma vida mais confortável, a dar uma vida mais confortável para os filhos e tudo mais, e você vai assumindo cada vez mais compromissos financeiros. E aí você precisa continuar sustentando isso. E aí você vai, não, mas eu preciso trabalhar mais, né? Eu mesmo uso essa desculpa várias vezes lá em casa. Não, eu preciso trabalhar porque a gente precisa ganhar mais, né? Tal, não sei o que lá. Muitas vezes isso é só uma desculpa para não assumir o compromisso que nós devemos assumir. E nós vamos nos enredando por isso. E por vezes o Senhor me confronta e fala: isso aí é para mim? E todos nós precisamos ser confrontados com isso, porque, de fato, o próprio Jesus disse, o apóstolo Paulo também, o dinheiro e o poder e as riquezas, tudo isso tem um poder de tomar as nossas preocupações, ocupar a nossa mente de tal forma que a gente só olha para aquilo, só pensa naquilo, só pensa no que tem para pagar, nos compromissos que fez e tudo mais. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: você precisa estar contente com o que você tem. Você precisa aprender a desfrutar de hoje. Sabe por quê? Porque senão você vai negligenciar o seu serviço com o reino de Deus por causa dos seus próprios objetivos. Você vai deixar de cooperar com um compromisso que você assumiu de cooperar com o reino de Deus. Você vai deixar de cuidar das pessoas que precisam de cuidado ao seu redor por causa dos seus próprios objetivos. E que talvez seja o que Deus tem para você, mas não nesse tempo. Às vezes você vai ter que esperar um pouquinho mais, mas nós não queremos esperar. Nós queremos para hoje. Nós queremos prosperar no reino de Deus hoje. Mas tudo tem o seu tempo. E não basta discernir o que devemos fazer, como devemos fazer. Devemos discernir quando devemos fazer. E por isso precisamos andar no Espírito. Por isso precisamos ser cheios do Espírito.
Por isso precisamos de uns dos outros. Por isso precisamos ouvir a palavra de Deus, para que ela nos confronte, nos exorte, para que nós possamos nos alinhar com aquilo que é a vontade de Deus. Então vamos prosperar no reino dele. Um reino de paz, justiça e alegria. É disso que nós precisamos. Viver a paz que ele tem para nós. Praticar a justiça do reino dele. E desfrutar da alegria que ele tem para nós. Precisamos aprender a desfrutar. Nós temos grande dificuldade nisso. Parece que nós queremos sempre mais e mais e mais e mais. E nunca conseguimos desfrutar do que temos. Nós, como família, há cerca de 1 ano atrás, nós nos mudamos e fomos para um apartamento maior. O nosso apartamento já estava pequeno. E nós decidimos então alugar o nosso apartamento e alugar um outro apartamento maior. Então assumimos um compromisso financeiro maior também. Isso iria beneficiar toda a nossa família. Sempre nós costumamos essas decisões maiores decidir em família, inclusive com as crianças. Então iríamos morar num lugar onde eles poderiam se locomover melhor, pegar ônibus, metrô e tudo mais. A Tati também poderia ir para o trabalho, voltar um pouco melhor, menos corrida do que era antes. Mas a nossa vida continuou bastante corrida. Não é fácil. 3 filhos, trabalho e tudo mais, e casa. Sabe que as demandas nunca acabam. Então, a Tati nós decidimos juntos, ela iria sair do trabalho. Mas isso envolveria em reduzir os nossos ganhos financeiros. E nós já tínhamos assumido um compromisso maior do que nós tínhamos antes. Aí ela, mas como que a gente vai fazer? Eu falei para ela, amor, nós já vivemos com muito menos. Nós já vivemos com muito menos. O Senhor não vai nos deixar faltar nada. Fique tranquila. Não é por causa de dinheiro que você trabalha. Precisamos discernir a vontade de Deus. Se essa é a vontade de Deus, é isso que importa. É isso que importa. Ele vai nos sustentar. E tem nos sustentado. E tem nos dado para ajudar a outros. E assim é a nossa vida, porque muitos de nós que estamos aqui podemos ajudar e outros podem estar precisando de ajuda. E isso é a comunidade, isso é a igreja de Jesus Cristo. Cada um com as suas riquezas e as suas pobrezas, cuidando uns dos outros, semeando um nas vidas dos outros. Porque é isso, nós tivemos aqui uma banda maravilhosa, um louvor. Se eu for cantar para vocês, vocês vão querer todo mundo sair daqui. Mas esse não é a minha vocação. E precisamos entender isso. Cada um de nós aqui tem a sua vocação e a sua parte no reino de Deus. Cada um pode cooperar com aquilo que tem. Todos nós aqui temos riquezas e pobrezas. Todos nós temos riquezas e pobrezas e isso não é um problema. É porque Deus quer que nós nos encontramos uns com os outros. Quer que cuidamos uns dos outros. Quer que partilhamos uns com os outros. Quer unirmos uns aos outros. E essa é a verdadeira prosperidade no reino de Deus. Desfrutar do que Ele tem. Desfrutar do que Ele tem. Para a gente concluir. Às vezes, quando nós falamos sobre colheita e semeadura, nós passamos a pensar da seguinte forma, ou podemos pensar: então, tudo que eu vivo hoje é por causa de tudo aquilo que eu fiz. Não é bem assim também. Por causa dos meus méritos. Não é bem assim. Primeiro, que se fosse pelos nossos próprios méritos, todos nós merecíamos a condenação. Começa por aí. Segundo, muitas das circunstâncias das nossas vidas, nós os escolhemos, não escolhemos. Nós não escolhemos a família que nascemos, os irmãos que teríamos, os pais que teríamos.
Nós não escolhemos o tempo em que nasceríamos. Nós não escolhemos os dons que Deus nos daria. Nós não escolhemos um problema genético, uma questão de formação genética. Nós não escolhemos muitas vezes desenvolver doenças que se desenvolvem, que tem a ver com o nosso corpo, que está se deteriorando por causa do pecado, sim. Então, não olhe se comparando com os outros. O próprio apóstolo Paulo vai dizer nesse texto, não se comparem com os outros. Cuide do seu próprio trabalho. Cuide do que você tem semeado. Essa sim é responsabilidade nossa. Mas nem sempre vamos viver tudo que semeamos. Ou a nossa vida é fruto daquilo que semeamos. Não. É muito fruto da graça de Deus. Que muitas vezes nos deu dons, capacidades, inclusive que são valorizadas no nosso tempo. E que as pessoas dispõem de mais recursos por causa delas. Mas isso também tem a ver com a graça de Deus, porque Ele nos deu esses dons. Até isso, foi Ele que nos deu. E às vezes Ele não deu esses dons para outras pessoas. E nós vamos precisar ajudá-las. Então, a graça de Deus também tem a ver com isso, porque senão nós vamos nos prender e achamos que você é o... Alguns coaches falam, né? Você é o dono do seu destino. Não é bem assim. A vida é cheia de caminhos que muitas vezes nós não escolhemos. Às vezes nós escolhemos. Às vezes estamos vivendo sim fruto daquilo que nós plantamos. Como eu disse na minha vida quando nós nos convertemos. Eu tinha clareza que aquilo era fruto das nossas escolhas erradas no passado. Principalmente das minhas. Mas então, passamos a plantar diferente. A semear. Então hoje eu não estou aqui para condenar como você tem vivido a sua vida. Não. Porque o que passou já foi. Ninguém volta para o passado. Mas o Senhor pode redimir a nossa vida. Ele pode redimir. E nós podemos plantar diferente hoje. Pense o que você pode fazer diferente hoje, amanhã, esse mês, esse ano, o próximo ano. Porque isso vai cooperar sim de como viveremos a vida no futuro. Talvez não vai determinar tudo, mas vai cooperar muito. Porque não tem jeito, aquilo que você plantar, você vai semear. Nas palavras do apóstolo Paulo. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Então nós precisamos pensar como nós temos semeado hoje. Como temos vivido a nossa vida hoje. Não ficar olhando para trás, amargurado, preso. Eu deveria ter feito tudo diferente. Faz agora diferente. Muda de vida agora. Muda as atitudes agora. Faz as escolhas certas agora. Plante diferente agora. Não se prende ao que aconteceu. Olha para o que está por vir. Deus tem muito mais para nós por vir. E não tem a ver só com essa vida, mas tem a ver com a vida eterna. O quanto estamos plantando e construindo para nós um tesouro no céu. Jesus diz isso. Olha, os tesouros da terra, as traças comem, os ferrugens destroem, mas os tesouros no céu não. Então junta para ti os tesouros no céu. E no céu, daqui quem vai estar são as pessoas. Então pense em como você tem olhado para as pessoas. Elas são meios para você ganhar algo? Ou elas são aqueles que você pode derramar algo de si a elas? Aqueles que você pode entregar algo de ti a elas? Porque na lógica humana é, quanto mais eu posso extrair dos outros. Na lógica do reino de Deus é, quanto mais eu posso me entregar em favor dos outros. E então, vamos prosperar. Vamos viver a plenitude do que Deus tem para nós. Amém?
se coloque de pé, vamos ter um tempo aí de oração, de adoração ao Senhor, para encerrarmos esse tempo e deixarmos a semente da palavra penetrar no nosso coração, para que isso entre em nós, porque talvez você pegue aquilo que eu falei e diz, nossa, esse pastor não sabe nada do que fala. Mas você pode ter a oportunidade de pegar aquilo que é a palavra de Deus, meditar nela e deixar a semente da palavra de Deus germinar no seu coração. Porque é ela que nos transforma. Ela é a matéria-prima que o Espírito Santo usa para moldar os nossos corações. Então possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. E possamos, de fato, viver a prosperidade do reino de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã, para nos derramar diante de Ti, Deus. Queremos expor o nosso coração diante de Ti, Deus. Muitas vezes construímos os nossos próprios sonhos, os nossos próprios planos, os nossos próprios objetivos, e esquecemos de entrar naquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos nessa manhã, Pai, ouvir do Senhor quais são os Teus sonhos para nós, quais são os Teus planos, os Teus propósitos, e não só isso, Deus, qual é o tempo que o Senhor tem disso para nós, Deus. Nós não queremos apenas fazer o certo, nós queremos fazer o que o Senhor quer de nós no tempo certo, Deus. Nos ajude, Senhor, a Te ouvir e Te obedecer, Senhor. Que possamos, Pai, ter sensibilidade para Te ouvir, mas ter um compromisso em Te obedecer, Deus. Nós queremos nos derramar diante de Ti, Deus. Nada tem mais valor do que o olhar dele, do que a presença dele. Ah, Senhor, queremos entregar tudo diante de Ti, Jesus. Pés do meu amado, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso aos teus pés. Aos pés do meu amado, aos Teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu te der. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar o seu rosto, fui perdoado logo que te vi, e todos os
importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Não importa, e não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Não importa, e não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, quebro o meu vaso aos teus pés do meu amado. Possamos nos derramar diante dele, possamos nos entregar diante dele. Eu não quero que você saia daqui com a conclusão: ó, então é só largar o meu trabalho, só largar tudo e viver para o Senhor. Isso seria muito fácil. A vida no Evangelho é uma tensão, porque isso envolve uma dependência do Espírito de Deus sempre. Envolve uma dependência do Espírito Santo de Deus todos os dias. Como o Senhor quer usar na minha profissão, como o Senhor quer usar onde o Senhor tem me colocado, como o Senhor quer usar diante das pessoas que o Senhor tem colocado ao meu redor. Não é simples, envolve dependência do Espírito Santo de Deus, envolve ouvir a própria voz de Deus e entender: Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse tempo, Deus? Qual é a vontade do Senhor para mim hoje? Porque Ele vai te direcionar, Ele vai te guiar, Ele vai dizer: filho, filha, é aqui que eu quero você, é essas pessoas que eu quero que você encontre, é isso que eu quero que você faça. Que possamos ser dependentes do Espírito Santo de Deus e ouvir a sua direção e obedecer, ouvir e obedecer, andar na medida que o Senhor tem para nós nesse tempo, discernir o tempo e o modo que Deus tem para nós nessa estação, para que possamos viver a plenitude do reino de Deus, a verdadeira prosperidade do reino de Deus, de andar em paz com Deus e ser chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Amém. Deus, te agradecemos, Pai. Te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos por essa igreja. Te agradecemos pelos nossos pastores que aceitaram a vocação e decidiram entregar tudo em favor do Teu reino. Te agradecemos por cada um que tem cooperado nessa comunidade, que tem investido o seu tempo, o seu talento, os seus recursos nessa comunidade.
tem cooperado para que o Evangelho continue sendo pregado, para que ele continue alcançando pessoas, vidas e famílias, Deus. Nós somos muito gratos, Deus, a tudo que o Senhor tem feito em nossa comunidade, Deus. E nós queremos permanecer fiéis àquilo que o Senhor tem confiado a nós, Deus. Nós queremos permanecer fiéis à simplicidade do Evangelho, compromissados com o Teu reino, Deus, e não em construir o nosso próprio nome, mas em exaltar o Teu nome, Jesus. Nos leve em paz, em segurança, Deus, mas mais do que isso, Deus, nos guie na Sua vontade, Deus. Nos guie por meio do Teu Espírito Santo na Sua vontade, Deus. Nós não queremos viver os nossos próprios sonhos, os nossos próprios planos. Nós queremos viver o que o Senhor tem para nós, Deus. Queremos viver o que o Senhor tem para nós, Deus, que é muito melhor do que podemos sonhar ou imaginar. Porque quando achamos que perdemos algo, o Senhor nos dá infinitamente mais. A lógica do reino de Deus, ela é inversa. E nós amamos isso, Jesus. Nós amamos isso. Nos ajude a compreender cada dia mais, Senhor, a Sua vontade e andar nela, Deus. Que o Teu Espírito Santo nos dê coragem para Te ouvir e Te obedecer. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos leve a meditar nisso, a pegar isso e leve para sua casa, e você com o Senhor discirna a vontade dEle para você, discirne o que Ele tem para você, porque nunca é uma escolha simples, é só fazer isso, é só largar tudo. Não, o Senhor tem algo específico para cada um de nós, e nós precisamos ser dependentes e ouvir a voz dEle. Amém? Que Deus os abençoe. Se algum de vocês precisar de alguma oração específica, nós, os pastores, estaremos aqui. Amém? Que você possa desfrutar desse tempo com o Senhor e viver da verdadeira prosperidade que Ele tem para nós. Deus os abençoe.